Vale do Paraíba, 1858. A baronesa Amélia reuniu 5 aristocratas para uma aposta macabra, 10.000 réis, uma fortuna, em qual o escravo sobreviveria mais tempo a uma série de testes brutais. 6 homens. 3 dias de tortura progressiva. O vencedor levaria tudo. Benedito, escolhido pela baronesa, sobreviveu a 100 chicotadas que deveriam tê-lo matado. Mas o que ela não esperava, era o que viria depois. Antes de descobrir como uma aposta cruel se transformou na maior rebelião da região, me diz nos comentários, de que cidade você está assistindo? E se você curte histórias reais sobre resistência e coragem contra a opressão, se inscreve no canal e ativa o sininho. Essa história vai te surpreender. Tudo começou quando a baronesa decidiu transformar sofrimento humano em entretenimento. No Vale do Paraíba, em 1858, a fazenda Santa Helena era conhecida por 3 coisas: suas plantações intermináveis de café que se estendiam até onde a vista alcançava, a arquitetura imponente de sua casa grande que rivalizava com palácios imperiais, e a crueldade singular de sua proprietária. A baronesa Amélia Correia da Fonseca havia herdado a propriedade de seu falecido marido 5 anos antes, e desde então transformará a fazenda em teatro de sadismo refinado. Ela não era como outros senhores de escravos que aplicavam violência impulsiva ou desorganizada. Sua crueldade era metódica, quase científica, como se estivesse constantemente testando os limites do sofrimento humano. A baronesa tinha 38 anos em 1858, viúva sem filhos, com fortuna estimada em mais de 2.000.000 réis, uma quantia astronômica que a colocava entre as pessoas mais ricas do Império do Brasil. Ela era mulher de beleza fria e calculada, cabelos castanhos sempre presos em coques elaborados, olhos cor-de-mel que nunca demonstravam calor genuíno, e postura ereta que comunicava autoridade absoluta. Vestia-se exclusivamente com sedas e veludos importados da Europa, usava joias que haviam pertencido a rainhas, e falava 4 idiomas fluentemente. Para a sociedade da corte no Rio de Janeiro, ela era modelo de sofisticação e sucesso feminino em mundo dominado por homens. Mas os 350 escravos que trabalhavam em sua propriedade conheciam outra baronesa, aquela que inventava punições elaboradas para infrações insignificantes, que mantinha caderno de couro onde registrava cada castigo aplicado com detalhes meticulosos, que ocasionalmente visitava as senzalas à noite apenas para observar o sofrimento que havia causado durante o dia, como se fosse espetáculo teatral montado para seu entretenimento pessoal. Ela havia transformado a opressão em forma de arte perversa. Em março de 1858, a baronesa recebeu visita de 5 amigas da aristocracia cafeeira, outras fazendeiras viúvas ou esposas de barões que controlavam propriedades massivas na região. Era costume dessas mulheres se reunirem periodicamente para chá, fofoca e discussões sobre gestão de suas propriedades. Naquela tarde específica, a conversa havia derivado para tópico que todas achavam simultaneamente fascinante e perturbador: resistência física humana. Uma das visitantes, Condessa Beatriz de Almeida, contou história sobre escravo em sua propriedade que havia sobrevivido a 50 chibatadas, punição que normalmente matava homens mais fracos. 50, a baronesa Amélia disse com sobrancelha arqueada, sua voz carregada de ceticismo. Isso me parece exagerado, querida Beatriz. A maioria dos escravos desmaia após 20, e raramente sobrevivem se você passar de 40 sem pausas para recuperação. Ela falava sobre seres humanos como se discutisse experimentos agrícolas, sua voz desprovida de qualquer reconhecimento da humanidade daquele sobre quem falava. As outras mulheres acenaram, várias oferecendo suas próprias observações sobre resistência de escravos baseadas em experiências em suas propriedades. Foi então que a Condessa Beatriz fez sugestão que mudaria vidas irrevogavelmente. Talvez devêssemos testar isso sistematicamente? Selecionar escravo particularmente forte e ver exatamente quanto castigo físico um corpo humano pode suportar antes de falhar completamente. Havia silêncio momentâneo enquanto as outras mulheres processavam a proposta. Então a baronesa Amélia sorriu, não um sorriso de humor, mas de interesse predatório. Uma ideia fascinante, Beatriz. Mas vamos torná-la mais interessante. Façamos uma aposta. A proposta da baronesa foi recebida com exclamações excitadas. Cada uma das 6 mulheres escolheria um escravo de sua própria propriedade, homens que elas consideravam particularmente fortes ou resistentes. Esses 6 escravos seriam submetidos à série progressiva de testes físicos e castigos, cada etapa mais severa que a anterior.
As mulheres apostariam somas substanciais de dinheiro em qual escravo sobreviveria por mais tempo. Era competição grotesca que transformava sofrimento humano em entretenimento aristocrático e oportunidade de aposta. Eu apostarei 10.000 réis, declarou a baronesa, quantia que fez algumas das outras mulheres ofegarem, era o equivalente ao valor de mercado de 15 escravos de primeira qualidade. E escolherei meu candidato agora mesmo. Meu capataz me relatou sobre escravo novo que chegou há 3 meses, comprado de fazenda falida no interior de Minas Gerais. Seu nome é Benedito, tem 22 anos, e aparentemente tem reputação de ser indestrutível. Dizem que ele sobreviveu a condições que mataram dúzias de outros escravos durante a viagem. Será teste interessante. As regras foram estabelecidas durante o resto da tarde de chá. Os testes começariam em 2 semanas, dando tempo para as outras baronesas e condessas trazerem seus escravos escolhidos para a fazenda Santa Helena. Haveria 6 etapas, cada uma projetada para testar diferentes aspectos de resistência humana, resistência física através de trabalho forçado sem pausa, tolerância à dor através de castigo progressivo, resistência psicológica através de privação sensorial e sono, e finalmente resistência pura à morte através de métodos que a baronesa preferiu não especificar completamente, dizendo apenas que seriam definitivos. Médico seria trazido para monitorar os escravos entre etapas, garantindo que sobrevivessem tempo suficiente para completar todos os testes, não por compaixão, mas para garantir que a competição fosse justa e que o dinheiro apostado fosse decidido por mérito genuíno de resistência, não por acidente prematuro. As mulheres concordaram que qualquer escravo que morresse antes da etapa final seria automaticamente desqualificado, e a apostadora perderia seu dinheiro. Era sistema projetado para maximizar sofrimento enquanto mantinha verniz de legitimidade competitiva. Quando as visitantes finalmente partiram ao entardecer, a baronesa Amélia ficou sozinha em seu escritório, contemplando a competição que havia ajudado a criar. Ela abriu seu caderno de castigos e criou nova seção, Experimento de Resistência, março de 1858. Com caligrafia perfeita, ela começou a escrever os parâmetros que havia discutido, adicionando notas sobre como documentaria cada etapa, como garantiria que observações fossem cientificamente válidas, pelo menos segundo sua compreensão distorcida de método científico. Para ela, isso era mais que entretenimento ou aposta, era oportunidade de responder questão que a fascinava. Exatamente quanto sofrimento um ser humano poderia suportar antes que a vontade de viver se quebrasse completamente. O que a baronesa não sabia, o que nenhuma das 6 mulheres aristocráticas podia imaginar, era que Benedito, o escravo que ela havia escolhido como seu candidato, não era simplesmente forte ou resistente. Ele era algo muito mais perigoso, ele era homem que já havia decidido que preferia morrer livre do que viver escravizado, e que havia passado cada dia dos últimos 3 meses planejando exatamente como transformaria seu sofrimento inevitável em arma contra aqueles que o oprimiam. A baronesa havia apostado na morte de Benedito, mas não percebeu que ao fazê-lo, havia inadvertidamente apostado contra força muito mais poderosa que resistência física. Ela havia apostado contra a vontade humana de liberdade a qualquer custo. Benedito da Silva tinha 22 anos, mas seus olhos carregavam peso de alguém que havia vivido múltiplas vidas. Nascido escravizado em fazenda de ouro em Minas Gerais, filho de mãe que morreu no parto e pai que ele nunca conheceu, Benedito havia passado os primeiros 18 anos de sua vida trabalhando nas minas, trabalho que tipicamente matava homens em meses ou anos. De alguma forma, ele havia sobrevivido, desenvolvendo físico excepcional através de trabalho brutal constante. Ombros largos, músculos definidos, mãos calejadas que pareciam feitas de couro curtido em vez de pele. Mas não era apenas sua força física que o destacava. Benedito possuía inteligência aguçada que ele havia aprendido cedo a esconder sob máscara de submissão vazia. Ele observava tudo, memorizava padrões, entendia dinâmicas de poder com clareza que beirava o instintivo. Quando tinha 19 anos, a mina onde trabalhava havia se esgotado de ouro lucrativo, e o proprietário faliu. Benedito foi vendido para a fazenda de café no interior de São Paulo, onde passou 2 anos antes de aquela propriedade também falir durante a crise econômica de 1856. Foi então que ele foi comprado pela fazenda Santa Helena. Durante os 3 meses desde sua chegada à propriedade da baronesa, Benedito havia mantido perfil baixo, trabalhando diligentemente nos cafezais, nunca causando problemas, nunca demonstrando a raiva que fervia constantemente sob sua superfície cuidadosamente controlada. Mas à noite, nas senzalas lotadas onde os escravos dormiam em condições que fariam prisões parecerem luxuosas, Benedito fazia algo que poucos outros ousavam,
ele organizava. Em sussurros baixos, ele falava com outros escravos sobre resistência, sobre possibilidade de fuga coletiva, sobre quilombos nas montanhas onde comunidades de pessoas livres viviam fora do alcance das autoridades coloniais. A maioria dos escravos da fazenda Santa Helena eram quebrados demais, aterrorizados demais pela crueldade da baronesa para considerar rebelião seriamente. Mas havia núcleo de aproximadamente 20 homens e mulheres que ouviam Benedito e começavam a sentir algo que não haviam sentido em anos: esperança. Entre eles estava Joaquim, homem de 40 anos que havia tentado fugir 2 vezes e carregava cicatrizes de punições resultantes. Maria das Dores, mulher de 35 anos cujos 3 filhos haviam sido vendidos para fazendas diferentes quando eram ainda crianças. E José, jovem de apenas 17 anos que havia nascido na fazenda mas se recusava a aceitar escravidão como destino inevitável. Quando o capataz da baronesa, homem cruel chamado Sebastião Ferreira, que era ele mesmo mulato livre, demonstrando que opressão não tinha cor definida mas sim dinâmicas de poder, convocou Benedito ao escritório da Casagrande uma semana após o chá das aristocratas, Benedito soube imediatamente que algo havia mudado. Escravos não eram convocados à Casagrande a menos que houvesse punição severa planejada ou, algo pior. A baronesa Amélia estava sentada atrás de sua escrivaninha de jacarandá, estudando Benedito com olhos que o avaliavam como se fosse cavalo de corrida ou touro de reprodução. Então você é o famoso Benedito, ela disse, sua voz suave mas carregada de autoridade que não admitia questionamento. Meu capataz me diz que você tem reputação de ser excepcionalmente forte, de ter sobrevivido a condições que mataram outros homens. Isso é verdade? Benedito manteve os olhos baixos, postura submissa que havia aperfeiçoado ao longo dos anos. Eu trabalho duro, senhora baronesa. Tento fazer o que é pedido de mim. Modéstia, a baronesa observou com algo próximo de diversão. Interessante. A maioria dos escravos ou se vangloria de sua força ou a minimiza por medo de trabalho mais duro. Você faz nenhum dos dois. Ela inclinou-se para a frente. Eu o selecionei para participar de experimento. Em 2 semanas, você e 5 outros escravos de propriedades vizinhas competirão em série de testes físicos. Será desafiador, provavelmente doloroso, mas se você tiver sucesso, se você provar ser tão resistente quanto sua reputação sugere, haverá recompensas. Talvez até liberdade eventual, se você me impressionar suficientemente. Era mentira, é claro. A baronesa não tinha intenção de libertar Benedito ou qualquer outro escravo, não importava quão impressionante fosse sua performance. Mas ela havia aprendido que oferecer esperança falsa era a ferramenta eficaz para extrair esforço máximo de escravos. Eles trabalhariam mais duro, suportariam mais sofrimento, se acreditassem que havia possibilidade de recompensa no final. Benedito, no entanto, não era tolo. Ele havia ouvido promessas similares antes, havia visto como sempre evaporavam. Mas ele também reconheceu oportunidade. Eu participarei, senhora baronesa, ele disse, mantendo sua voz cuidadosamente neutra. E farei o melhor que puder para honrar sua confiança em mim. Internamente, sua mente já estava trabalhando, processando as implicações do que a baronesa havia revelado. Um experimento envolvendo múltiplos escravos, testes físicos que seriam desafiadores e dolorosos, tudo observado por aristocratas. Benedito não sabia os detalhes exatos, mas ele entendia a essência. Ele estava sendo transformado em entretenimento, em espetáculo para a crueldade da elite. Mas ele também via possibilidade. Se haveria múltiplos escravos de diferentes propriedades reunidos em um lugar, isso criaria oportunidades de comunicação, de organização, talvez até de ação coletiva que seria impossível em circunstâncias normais. E se os testes seriam tão severos quanto a baronesa sugeria, então talvez, apenas talvez, haveria momento quando os guardas estariam distraídos, quando o caos poderia ser usado como cobertura, quando possibilidade de fuga poderia emergir das cinzas do sofrimento planejado. Naquela noite, nas senzalas, Benedito compartilhou o que havia aprendido com seu círculo interno de 20 conspiradores. Elas vão nos colocar em testes, ele explicou, sua voz baixa mas intensa. Vão tentar nos quebrar, nos fazer sofrer para seu entretenimento. Mas o que elas não entendem é que cada momento de sofrimento que nos infligem é momento quando sua atenção está focada em nós, não em segurança da fazenda. É momento quando portões podem ser deixados desguardados, quando armas podem estar acessíveis, quando possibilidades existem. Joaquim, o mais velho do grupo, expressou preocupação óbvia, mas Benedito, se esse experimento é tão brutal quanto você suspeita, você pode não sobreviver para liderar qualquer fuga.
Elas podem matá-lo antes que qualquer oportunidade surja. Benedito acenou, reconhecendo a verdade nas palavras de Joaquim: é possível. Mas prefiro morrer lutando pela chance de liberdade do que viver mais 50 anos curvado sob chicote. E se eu morrer, então vocês continuam. O plano não depende de mim sozinho. Depende de todos nós, de nossa vontade coletiva de nos recusarmos a permanecer propriedade. Maria das Dores, cujo rosto carregava linhas profundas de sofrimento que décadas de escravidão haviam gravado, tocou o ombro de Benedito: você nos deu algo que não tínhamos antes, esperança de que mudança é possível. Não importa o que aconteça neste experimento, essa esperança permanecerá. E quando o momento certo chegar, estaremos prontos. Havia acordo silencioso entre os 20, compromisso não falado mas profundamente sentido de que aproveitariam qualquer oportunidade que o experimento da baronesa inadvertidamente criasse. 2 semanas depois, em manhã clara de abril, 5 carruagens chegaram à fazenda Santa Helena, cada uma trazendo escravo campeão selecionado por sua respectiva proprietária aristocrática para a competição macabra. As 6 mulheres se reuniram na varanda da Casa Grande, vestidas em seus melhores trajes, sorrindo e conversando animadamente como se estivessem prestes a assistir corrida de cavalos em vez de torneio de sofrimento humano. Cada uma havia trazido quantia substancial de dinheiro, total de 60 mil réis em apostas, quantia que poderia comprar fazenda inteira de tamanho médio. Os 6 escravos escolhidos foram alinhados no terreiro da fazenda para inspeção. Além de Benedito, havia Tomás, homem massivo de 28 anos com músculos que pareciam esculpidos em pedra, trazido pela condessa Beatriz; Alexandre, de 25 anos, conhecido por ter sobrevivido a ataque de onça nas matas e carregar cicatrizes impressionantes; Miguel, mais velho que os outros com 32 anos, mas com reputação de resistência quase sobrenatural; Carlos, apenas 19 anos mas criado desde a infância para trabalho físico extremo; e Francisco, de 26 anos, que havia sido boxeador em circo antes de ser vendido para a escravidão após dívidas de seu senhor anterior. O médico contratado para o evento, Dr. Henrique Machado, homem de 60 anos que havia abandonado qualquer pretensão de ética médica décadas antes em favor de pagamentos lucrativos de aristocratas, examinou cada escravo, registrando peso, altura, condição física geral. Ele declarou todos adequadamente saudáveis para os testes que viriam, embora seu tom sugerisse que saudável era termo relativo quando aplicado a pessoas que haviam passado vidas inteiras sob trabalho forçado e nutrição inadequada. A baronesa Amélia ficou de pé e anunciou as regras da competição para os escravos alinhados. Vocês 6 participarão de série de testes ao longo dos próximos 3 dias. Cada teste eliminará pelo menos um de vocês, seja por morte, incapacitação, ou desistência voluntária. O último homem ainda de pé ao final do 3º dia ganhará, bem, sua proprietária ganhará uma soma considerável de dinheiro. Quanto a você pessoalmente, você terá satisfação de saber que provou ser superior a seus pares. A promessa vazia de satisfação como recompensa por sofrimento extremo revelava o desprezo absoluto que a baronesa tinha pela humanidade dos escravos. O primeiro teste foi anunciado: trabalho forçado contínuo sem pausa. Os 6 escravos seriam acorrentados a carroças carregadas com sacos de café, cada carroça pesando aproximadamente 300 quilos. Eles teriam que puxar essas carroças ao longo de percurso de 5 quilômetros através das estradas da fazenda, subindo colinas e descendo vales. Não haveria paradas para água ou descanso. O último homem a completar o percurso seria eliminado. Se alguém colapsasse antes de completar, seria eliminado automaticamente. As aristocratas se acomodaram sob toldos elegantes próximos à linha de chegada, servos trazendo-lhes limonada gelada e doces enquanto aguardavam o retorno dos escravos. Para elas, era piquenique agradável em dia bonito. O fato de que 6 seres humanos estavam naquele momento sofrendo intensamente a apenas quilômetros de distância era irrelevante para seu entretenimento, ou talvez era precisamente o ponto do entretenimento. Benedito puxou sua carroça com determinação metódica. A dor nos ombros e pernas começou quase imediatamente. 300 quilos era um peso massivo mesmo para homem forte, e o terreno irregular tornava cada passo uma batalha. Mas ele havia experimentado dor pior nas minas de ouro, havia aprendido a compartimentalizar sofrimento físico, a colocar sua mente em lugar separado enquanto seu corpo continuava a funcionar. Ao seu lado, os outros 5 escravos lutavam similarmente, alguns gritando de esforço, outros mantendo silêncio determinado. Foi Miguel, o homem de 32 anos, quem falhou primeiro. Aproximadamente na metade do percurso,
Enquanto puxava a sua carroça por colina particularmente íngreme, algo em seu corpo simplesmente cedeu. Ele caiu de joelhos, ainda tentando puxar, mas seus músculos não respondiam mais aos comandos de sua vontade. Guardas a cavalo que seguiam a procissão confirmaram que ele não podia continuar. Miguel foi desacorrentado da carroça e levado de volta à fazenda em estado de semiconsciência, sua eliminação completa. Os 5 restantes continuaram. Carlos, o mais jovem, começou a vomitar enquanto puxava, mas recusou-se a parar. Francisco, o ex-boxeador, cantarolava baixo para si mesmo, aparentemente usando alguma técnica mental de seu tempo no ringue para gerenciar a dor. Alexandre mantinha ritmo constante, seus olhos fixos no horizonte como se pudesse vencer a distância através de pura concentração. Tomás, o massivo, puxava com o que parecia ser raiva pura, seus rosnados audíveis a metros de distância. Benedito, no entanto, estava fazendo algo diferente. Enquanto puxava, ele observava os guardas, contando-os, notando padrões em suas rotas de patrulha, identificando quais pareciam mais alertas e quais estavam entediados e desatentos. Ele observava o terreno, memorizando características que poderiam ser úteis para a navegação noturna. E quando passou por seções da fazenda que normalmente não teria permissão de ver, ele registrava detalhes, onde ferramentas eram armazenadas, onde cavalos eram mantidos, onde os limites da propriedade eram menos vigiados. Após 3 horas de tortura física, os 5 escravos restantes cruzaram a linha de chegada em sequência. Tomás primeiro, seu físico massivo dando-lhe vantagem, seguido por Benedito, depois Alexandre, Francisco, e finalmente Carlos, que chegou quase desfalecendo mas ainda de pé. As aristocratas aplaudiram delicadamente, como se tivessem acabado de assistir performance teatral. A proprietária de Miguel, uma viscondessa chamada Lorena, pagou suas apostas com expressão de desgosto, claramente irritada por ter desperdiçado dinheiro em candidato que falhou tão cedo. O Dr. Machado examinou os 5 sobreviventes, declarando que todos estavam adequados para continuar embora recomendasse pelo menos 4 horas de descanso antes do próximo teste. A baronesa concordou graciosamente, ordenando que os escravos fossem alimentados e recebessem água, não por compaixão, mas para garantir que sobrevivessem para os testes mais interessantes que ela havia planejado. Enquanto os 5 homens eram levados para a área de contenção preparada especialmente para a competição, Benedito trocou olhares breves com os outros. Havia reconhecimento compartilhado em seus olhos, todos eles entendiam que eram peças em jogo cruel, mas também havia algo mais, faísca de solidariedade, reconhecimento silencioso de humanidade compartilhada que suas proprietárias negavam. O segundo teste foi anunciado ao entardecer, resistência à dor através de castigo progressivo. As aristocratas haviam se retirado brevemente para jantar elaborado servido na Casa Grande, e agora retornavam, ligeiramente embriagadas do vinho que haviam consumido, suas inibições baixadas e seu apetite por crueldade aguçado. Um palco havia sido erguido no terreiro, iluminado por tochas que criavam sombras dançantes, transformando o espaço em teatro macabro. Os 5 escravos foram trazidos um por vez. Cada um seria açoitado com chicote de couro, começando com 5 chicotadas, depois 10, depois 15, aumentando em incrementos de 5 até que o escravo desistisse verbalmente ou desmaiasse. O último a desmaiar ou desistir seria eliminado. Era teste puro de capacidade de suportar dor, despojado de qualquer elemento de habilidade ou estratégia. Era sofrimento por sofrimento, destilado à sua essência mais brutal. Carlos, o mais jovem, foi primeiro. Ele suportou as primeiras 15 chicotadas com apenas gemidos abafados, mas quando chegaram a 20, ele começou a gritar. Aos 25, lágrimas corriam livremente por seu rosto. Aos 30, ele implorou para parar. O feitor, o cruel Sebastião Ferreira, aplicava cada chicotada com precisão praticada, cortando pele sem penetrar tão profundo que causaria hemorragia fatal. Era crueldade calibrada, projetada para maximizar dor enquanto mantinha a vítima viva e consciente. As aristocratas assistiam com atenção variável. Algumas pareciam genuinamente fascinadas, fazendo anotações como se estivessem conduzindo experimento científico. Outras conversavam casualmente entre si, prestando atenção apenas intermitente ao sofrimento sendo exibido. A baronesa Amélia mantinha olhos fixos em Benedito, que ainda esperava a sua vez, tentando avaliar sua reação ao que testemunhava. Ela notou que ele assistia com expressão cuidadosamente vazia, mas seus punhos estavam cerrados tão apertados que seus cnúcleos estavam brancos. Francisco, o ex-boxeador, foi o segundo. Ele havia aprendido a absorver golpes durante seus anos no ringue, e trouxe aquela habilidade para o teste.
Ele controlava sua respiração, tensionava músculos no momento certo para minimizar o impacto de cada chicotada, e permaneceu completamente silencioso até 35 chicotadas. Foi apenas aos 40 que ele começou a gemer, e aos 45 ele finalmente desmaiou, seu corpo simplesmente desligando sob cascata de dor. Alexandre foi terceiro. Ele cantou durante as chicotadas, cânticos africanos que a baronesa não reconheceu, palavras em língua que haviam sido trazidas através do Atlântico no porão de navios negreiros e mantidas vivas através de gerações de pessoas escravizadas. Era simultaneamente ato de resistência cultural e técnica de gerenciamento de dor, focando sua mente em algo além do sofrimento físico. Ele chegou a 50 chicotadas antes de seu canto cessar e ele cair de joelhos, ainda consciente mas claramente incapaz de continuar. Tomás, o massivo, abordou o teste com raiva. Ele rosnava desafio após cada chicotada, cuspia sangue no chão, gritava obscenidades sobre as aristocratas que assistiam, o que resultou em 5 chicotadas extras como punição pela insolência. Sua raiva parecia alimentá-lo, transformando dor em combustível para resistência continuada. Ele chegou a incríveis 60 chicotadas antes de finalmente desmaiar, seu corpo enorme caindo como árvore derrubada. Finalmente, era a vez de Benedito. Enquanto ele era acorrentado ao poste no centro do palco, seus olhos percorreram a audiência, registrando posições dos guardas, notando que algumas das aristocratas estavam claramente entediadas após 4 demonstrações anteriores e conversavam entre si em vez de prestar atenção. Ele notou que o Dr. Machado havia se afastado para fumar cigarro, deixando sua bolsa médica desatendida. Detalhes. Sempre coletar detalhes. Nunca saber qual informação seria crucial. A primeira chicotada rasgou suas costas, e Benedito deixou a dor fluir através dele sem resistir, sem tentar suprimi-la. Ele havia aprendido anos atrás que tentar bloquear dor apenas a tornava pior. Em vez disso, ele a aceitava, permitia que existisse enquanto mantinha sua mente focada em outra coisa, especificamente, no plano que estava se formando em sua cabeça. 5 chicotadas. 10. 15. 20. Ele não emitiu som. A baronesa se inclinou para a frente, intrigada. Aos 30 chicotadas, quando Benedito ainda não havia emitido nenhum som, ela sussurrou para a condessa Beatriz, ou ele é excepcionalmente resistente, ou algo está errado com ele neurologicamente. Nenhum homem normal permanece tão silencioso. Aos 40 chicotadas, suas costas eram mapa de feridas abertas, sangue escorrendo em rivuletes, mas Benedito mantinha olhos abertos, fixos em algum ponto distante. 50 chicotadas. 60. As outras aristocratas pararam suas conversas, agora prestando atenção completa. Isto era algo fora do comum. Aos 70 chicotadas, número que excedia o que qualquer dos outros havia suportado por larga margem, o feitor Sebastião Ferreira pausou, olhando para a baronesa em busca de instrução. Ela acenou para continuar. 80. 90. O corpo de Benedito tremia violentamente, mas ele permanecia consciente, seus lábios movendo-se silenciosamente em algo que poderia ter sido oração ou poderia ter sido algo mais. Foi apenas aos 100 chicotadas, número simbólico que nenhum dos presentes havia jamais testemunhado alguém alcançar, que Benedito finalmente desmaiou, seu corpo cedendo ao acúmulo massivo de trauma. O Dr. Machado correu para examinar, verificando pulso e respiração. Ele está vivo, o médico anunciou com mistura de surpresa profissional e algo próximo de horror ao que havia acabado de testemunhar, embora eu não possa explicar como. As costas dele estão, bem, seria generoso chamar de carne neste ponto. A baronesa Amélia estava de pé, seus olhos brilhando com algo que poderia ter sido triunfo ou poderia ter sido algo mais perturbador. 100 chicotadas, ela disse em voz alta, virando-se para suas amigas aristocratas. Meu Benedito suportou 100 chicotadas antes de desmaiar. Isso estabelece novo recorde, creio. Ninguém pode questionar que meu candidato é superior. Havia orgulho em sua voz, não orgulho em Benedito como pessoa, mas orgulho em propriedade que havia se provado excepcional, como se ele fosse cavalo de corrida que havia ganho prêmio importante. Carlos, o mais jovem, foi declarado eliminado por ter desistido nas 30 chicotadas. As proprietárias dos 2 escravos restantes eliminados, Francisco e Alexandre, pagaram suas apostas com várias expressões de frustração ou indiferença filosófica. Apenas 3 escravos permaneciam, Benedito, Tomás, e Carlos havia sido confundido, era Alexandre quem permanecia, não Carlos que já havia sido eliminado. Correção, apenas 3 permaneciam, Benedito, Tomás e Alexandre.
Aquela noite, os 3 escravos restantes foram alojados em galpão de ferramentas que havia sido convertido em cela temporária. Guardas armados patrulhavam do lado de fora, garantindo que nenhuma fuga pudesse ser tentada. Benedito estava deitado de bruços no chão de terra, incapaz de deitar de costas por causa das feridas abertas. O Dr. Machado havia aplicado pomada básica e bandagens, mas apenas o suficiente para prevenir infecção fatal. Ele não queria desperdiçar tratamento médico verdadeiro em escravos que poderiam morrer no teste final de qualquer maneira. Tomás e Alexandre, ambos também feridos mas em condição significativamente melhor que Benedito, sussurravam entre si no canto oposto do galpão. Inicialmente, haviam visto uns aos outros como competidores, mas após compartilharem sofrimento dos últimos 2 dias, algo havia mudado. Eles começavam a reconhecer uns aos outros não como inimigos, mas como vítimas compartilhadas de sistema brutal. Após vários minutos de sussurros, Tomás rastejou através do galpão para onde Benedito jazia. Você ainda está consciente? Tomás perguntou baixinho. Benedito abriu os olhos, sim. A dor torna difícil dormir. Tomás acenou, sem chicotadas. Eu nunca vi nada assim. Como você permaneceu silencioso por tanto tempo? O que você estava pensando? Era pergunta honesta, nascida de algo próximo de respeito por façanha que havia testemunhado, mesmo sabendo que aquela façanha havia sido realizada sob circunstâncias grotescas. Benedito foi silencioso por momento, considerando quanto revelar. Finalmente, ele disse, eu estava contando. Não as chicotadas, eu estava contando os guardas, memorizando seus padrões de movimento. Estava contando os segundos entre mudanças de guarda. Estava contando distâncias entre a casa grande e os estábulos, entre os estábulos e os portões da fazenda. Eu transformei meu sofrimento em ferramenta de observação. A dor foi preço que paguei por informação que pode ser útil. Alexandre havia se aproximado também, ouvindo a conversa. Útil para quê? Ele perguntou, embora seu tom sugerisse que ele já suspeitava da resposta. Benedito olhou entre os 2 homens, avaliando se podia confiar neles. Decidiu que neste ponto, não tinha nada a perder, para a fuga. Para a rebelião. Para transformar este circo macabro que elas criaram em oportunidade de libertar não apenas nós 3, mas tantos outros escravos desta fazenda quanto possível. Tomás sentou-se mais ereto, apesar da dor de seus próprios ferimentos. Você está falando sobre iniciar rebelião durante o teste final amanhã? Isso é suicídio. Há guardas armados em todo lugar. Mesmo se conseguíssemos pegar armas, seríamos mortos antes de chegarmos aos portões. Sua voz não era de oposição, mas de pragmatismo. Ele queria entender se plano era viável, não simplesmente descartá-lo. Benedito, com esforço considerável, rolou para seu lado de modo que pudesse olhar diretamente para os 2 homens. Vocês estão certos de que é arriscado. Mas considere nossa situação atual. Nós 3 somos os únicos que restam. O teste final de amanhã, seja lá o que a baronesa planejou, quase certamente matará pelo menos um de nós, possivelmente todos. Vamos morrer de qualquer maneira. A única questão é se morremos como propriedade obediente, ou morremos lutando pela chance de liberdade. Alexandre acenou lentamente. Eu tenho família ainda viva nesta fazenda, minha esposa, 2 filhas. Se eu iniciar rebelião e ela falhar, elas sofrerão punição em meu lugar. É sempre assim. Eles punem famílias de rebeldes para dissuadir outros. Era a preocupação que pesava em mente de muitos escravos que consideravam resistência, o medo não por suas próprias vidas, mas pelas vidas daqueles que amavam. É por isso, Benedito disse com intensidade, que não pode ser apenas nós 3. Nas senzalas desta fazenda, há 20 homens e mulheres que eu venho organizando nos últimos 3 meses. Eles estão aguardando o sinal. Se pudermos criar distração amanhã durante o teste final, o suficiente para ocupar os guardas, esses 20 podem executar plano que temos preparado, libertar outros escravos das senzalas, pegar armas da armaria, abrir os portões. Não seria apenas fuga de 3 homens condenados. Seria libertação em massa. Tomás e Alexandre trocaram olhares. O plano era ambicioso ao ponto de parecer fantástico, mas também, possível? Talvez? As aristocratas estariam focadas no teste final, seus guardas posicionados para proteger as senhoras e conter os 3 escravos no teste. Haveria momento de vulnerabilidade, brecha que a organização coordenada poderia explorar. Se fizermos isso, Tomás disse lentamente, precisamos estar preparados para matar os guardas, o feitor, talvez até as próprias aristocratas se ficarem no caminho.
Você está preparado para isso? Benedito não hesitou. Eu estou preparado para fazer o que for necessário para alcançar liberdade. Elas apostaram na nossa morte. Eu proponho que devolvamos a aposta, mas com diferentes apostadores. Nós apostamos nossas vidas, não contra uns aos outros para entretenimento delas, mas contra o sistema inteiro que nos escraviza. E ao contrário da aposta delas, nossa aposta tem propósito moral, autodefesa, liberdade, justiça. Os três homens passaram as próximas horas sussurrando planos, refinando detalhes, discutindo contingências. Alexandre revelou que ele sabia onde as armas eram guardadas. Ele havia trabalhado ocasionalmente como assistente do ferreiro e tinha conhecimento do layout da armaria. Tomás contribuiu informação sobre horários de mudança de guarda e quais guardas eram mais complacentes versus mais vigilantes. Benedito compartilhou tudo o que havia observado durante os 2 dias de testes, cada detalhe que havia coletado enquanto seu corpo era destruído. Quando a primeira luz cinzenta do amanhecer começou a aparecer através das rachaduras nas paredes do galpão, os 3 homens haviam chegado a acordo. Tentariam. As chances de sucesso eram pequenas, as chances de morte eram grandes, mas a alternativa, aceitar passivamente mais um dia de sofrimento seguido por morte ou retorno à escravidão, era intolerável. Eles haviam sido transformados em peças de jogo cruel, mas estavam prestes a derrubar o tabuleiro inteiro. Tomás, com humor sombrio, sussurrou: sabe o que é irônico? A baronesa apostou 10.000 réis em você, Benedito. Se conseguirmos isso amanhã, ela perderá muito mais que dinheiro. Ela perderá sua propriedade, sua ilusão de controle, talvez até sua vida. Será a aposta mais cara que ela já fez. Benedito sorriu, expressão dolorosa dada suas condições físicas, mas havia algo feroz naquele sorriso, algo que havia sido forjado nos fornos de sofrimento e temperado pela vontade inquebrantável de ser livre. A manhã do terceiro dia amanheceu com céu encoberto, nuvens pesadas prometendo chuva que ainda não havia chegado. As 6 aristocratas reuniram-se novamente, agora visivelmente animadas pela proximidade da conclusão de sua aposta. Apenas 3 escravas permaneciam, Benedito representando a baronesa Amélia, Tomás representando a condessa Beatriz, e Alexandre representando outra fazendeira chamada Dona Mariana de Souza. As apostas haviam sido consolidadas. Quem tivesse o último homem de pé levaria todo o pote de 60.000 réis. O teste final foi revelado com fanfarra teatral. A baronesa fez o anúncio pessoalmente, claramente saboreando o momento. Senhoras, para nosso teste conclusivo, preparei algo verdadeiramente definitivo. Os 3 escravos restantes lutarão uns contra os outros, não até a morte necessariamente, mas até submissão clara. Apenas um pode permanecer de pé. Não há empates, não há piedade. É prova final de qual homem possui não apenas força física, mas vontade de sobreviver a qualquer custo. Era a reviravolta cruel que transformava vítimas em antagonistas, forçando-os a destruírem uns aos outros para entretenimento das aristocratas. Era precisamente o tipo de crueldade psicológica que a baronesa apreciava, não apenas infligir sofrimento, mas corromper a humanidade de suas vítimas fazendo-os participar ativamente de sua própria opressão. Um círculo havia sido desenhado no terreiro, aproximadamente 10 metros de diâmetro. Guardas com mosquetes formavam anel externo, garantindo que nenhum dos lutadores pudesse escapar. Mas antes que a luta pudesse começar, algo inesperado aconteceu. Benedito, que todos haviam assumido estar mal capaz de ficar de pé dadas suas feridas extensas, caminhou firmemente até o centro do círculo. Suas costas eram massa de bandagens ensanguentadas, cada movimento claramente causava dor, mas havia determinação em sua postura que fez alguns dos guardas instintivamente dar passo atrás. Ele olhou diretamente para a baronesa e disse em voz alta o suficiente para todos ouvirem: eu me recuso. Silêncio chocado desceu sobre a assembleia. Escravos não diziam não a seus senhores, especialmente não em declarações públicas tão diretas. A baronesa levantou-se de seu assento, seu rosto enrubescido de raiva: você se recusa? Você não tem direito de recusar. Você fará o que é ordenado, ou sofrerá consequências que farão as últimas 2 dias parecerem misericordiosos. Sua voz tremeu com fúria de alguém cujo controle absoluto havia sido desafiado. Benedito não recuou. Vocês nos transformaram em entretenimento. Vocês apostaram em nosso sofrimento e morte. Mas somos seres humanos, não animais para serem postos uns contra os outros para a diversão de vocês. Eu não lutarei contra estes homens que compartilharam meu sofrimento. Eles não são meus inimigos. Vocês são. Era declaração revolucionária.
negação fundamental da ordem social inteira que sustentava a instituição da escravidão. Por momento, parecia que a baronesa ordenaria que Benedito fosse simplesmente executado no local. Mas então Tomás se adiantou, posicionando-se ao lado de Benedito: eu também me recuso. E Alexandre, após apenas breve hesitação, juntou-se aos dois: e eu. Os três homens ficaram lado a lado, unidos em rebelião silenciosa mas poderosa. O feitor Sebastião Ferreira olhou para a baronesa, esperando ordens, sua mão na pistola em seu cinto. Foi naquele momento, com tensão no terreiro atingindo o ponto de ruptura, que o plano que Benedito havia organizado entrou em ação. Das senzalas, o grupo de 20 conspiradores emergiu, tendo usado distração do confronto no terreiro para se libertar de suas próprias correntes e pegar ferramentas que poderiam servir como armas: foices, facões, ferramentas agrícolas transformadas em instrumentos de rebelião. Eles avançaram em formação coordenada, não correndo cauticamente mas movendo-se com propósito organizado. Joaquim, o homem de 40 anos que havia tentado fugir 2 vezes antes, liderava o grupo. Ele gritou enquanto avançavam: por liberdade. Por dignidade. Por todos que sofreram sob estas correntes. Era grito de guerra que ecoou não apenas através do terreiro mas através de séculos de opressão, voz coletiva de resistência que havia sido suprimida mas nunca completamente silenciada. O caos que se seguiu foi explosivo e desorientador. Os guardas, pegos completamente despreparados por ataque coordenado de dentro da própria fazenda, hesitaram fatalmente. Alguns levantaram armas, mas antes que pudessem atirar, foram derrubados por onda de rebeldes enfurecidos. As aristocratas gritaram, algumas tentando correr para Casagrande, outras congeladas em terror. A baronesa Amélia tentou manter controle, gritando ordens que ninguém mais ouvia sobre tumulto crescente. Benedito, Tomás e Alexandre aproveitaram o caos. Benedito lungeu para o guarda mais próximo, ignorando dor explosiva de suas costas feridas, e conseguiu arrancar mosquete das mãos do homem antes que ele pudesse reagir. Tomás tacleou outro guarda, sua massa corporal massiva derrubando o homem. Alexandre correu para a armaria, onde mais armas estavam guardadas, seguindo o plano que haviam discutido durante a noite. Maria das Dores, a mulher que havia perdido 3 filhos vendidos para fazendas diferentes, encontrou-se face a face com o feitor Sebastião Ferreira. Ele havia levantado sua pistola, mirando em Joaquim, mas antes que pudesse atirar, Maria bateu nele com enxada que havia pegado dos campos. O feitor caiu, sangue jorrando de ferida em sua cabeça. Maria ficou sobre ele, ofegante, realizada. A evacuação da fazenda Santa Helena foi operação coordenada que demonstrava a organização que Benedito havia construído silenciosamente ao longo dos meses. 234 dos 350 escravos da propriedade escolheram fugir, número impressionante que representava 2/3 da população escravizada. Os restantes, por várias razões, medo, lealdade coagida, ou simplesmente exaustão de espírito, optaram por permanecer, embora agora sem senhores para controlá-los imediatamente. 10 carroças foram carregadas com provisões, sacos de feijão e arroz das despensas, barris de água, ferramentas agrícolas que serviriam tanto para estabelecer nova comunidade quanto como armas defensivas, cobertores e roupas das reservas da Casagrande. Alexandre havia garantido 32 mosquetes da armaria, quantia limitada mas suficiente para prover defesa básica se fossem perseguidos. Cavalos foram distribuídos estrategicamente, os mais rápidos para batedores que iriam à frente, os mais fortes para puxar carroças pesadas. Benedito, apesar de suas feridas que deveriam tê-lo incapacitado, recusou-se a montar em carroça. Ele caminharia com as massas de pessoas a pé, compartilhando seu sofrimento. Era liderança através de exemplo, não através de privilégio, princípio que estabeleceria tom para como a comunidade que estavam prestes a formar seria organizada. Maria das Dores, vendo lutar com cada passo, preparou bandagens novas de tecido rasgado de vestidos finos das aristocratas, aplicando-as às costas devastadas de Benedito com gentileza que contrastava dramaticamente com violência que ela havia recentemente exercido. A coluna de refugiados partiu ao meio-dia, movendo-se para o oeste em direção às montanhas onde quilombos existiam. Tomás e Joaquim lideravam a vanguarda com um grupo de homens armados, batedores que verificariam ameaças à frente. Benedito permanecia no centro da coluna, coordenando o movimento. Alexandre comandava a retaguarda, garantindo que ninguém ficasse para trás e que estariam preparados se forças de perseguição os alcançassem pela trás. Nas primeiras 3 horas de marcha, progrediram aproximadamente 8 quilômetros, ritmo frustrantemente lento,
mas compreensível dado que incluíam idosos e crianças, feridos e pessoas enfraquecidas por anos de má nutrição e trabalho forçado. Algumas crianças tinham que ser carregadas, alguns idosos precisavam apoio para caminhar. Era comunidade completa em movimento, não força militar eficiente, e isso criava vulnerabilidades. Aproximadamente às 3 da tarde, batedores retornaram com notícia alarmante. Cavaleiros estavam se aproximando pela estrada principal, aparentemente vizinhos que haviam notado fumaça. Algumas das instalações da fazenda haviam sido incendiadas durante confusão da rebelião, e vinham investigar. Benedito tomou decisão rápida. A coluna principal continuaria movimento através de terreno mais difícil mas menos visível nas florestas adjacentes à estrada, enquanto o grupo de 20 lutadores, os mais jovens e fortes, armados com mosquetes e facões, estabeleceria emboscada na estrada para atrasar perseguidores. A emboscada foi executada com eficiência nascida de desespero. Quando 8 cavaleiros, fazendeiros locais e seus capatazes, chegaram à seção da estrada onde Tomás havia posicionado seu grupo, foram recebidos com salva de tiros de mosquete seguida por ataque corpo a corpo. 3 dos cavaleiros foram mortos imediatamente, 2 ficaram gravemente feridos, e os 3 restantes fugiram de volta na direção de onde haviam vindo. Não era a vitória que trazeria alegria. Matar era ato pesado mesmo quando justificado pela autodefesa, mas havia comprado tempo crucial. Joaquim, que havia matado um dos cavaleiros em combate próximo, vomitou depois, tremendo violentamente. Maria das Dores, que havia acompanhado o grupo de emboscada apesar de Benedito ter tentado convencê-la a ficar com a coluna principal, segurou seu ombro. Você fez o que precisava fazer. Aqueles homens teriam nos perseguido de volta para a escravidão ou morte. Você protegeu sua família, sua comunidade. Suas palavras eram reconfortantes mas também honestas. Eles haviam cruzado o limite que não podia ser descruzado, e teriam que viver com isso. Quando a noite caiu, a coluna havia progredido aproximadamente 15 quilômetros da fazenda Santa Helena. Eles fizeram acampamento em área densamente florestada onde fogueiras seriam difíceis de ver à distância. Benedito organizou turnos de guarda, garantindo que sempre haveria olhos vigilantes enquanto outros descansavam. Suas costas feridas haviam reaberto durante a marcha, sangue encharcando suas bandagens, mas ele recusou tratamento até que todos os outros feridos tivessem sido cuidados primeiro. A segunda noite foi pior que a primeira. Chuva começou a cair, inicialmente garoa fina, depois aguaceiro torrencial que transformou trilhas em lama e fez todos miseráveis. Crianças choravam de frio e exaustão. Alguns dos idosos estavam claramente doentes, febre se desenvolvendo de exposição aos elementos. Benedito convocou conselho com Tomás, Alexandre, Joaquim e Maria das Dores para discutir situação deteriorante. Quantos dias até alcançarmos o quilombo mais próximo? Alexandre perguntou, tirando água da chuva de seu rosto. Tomás, que conhecia a região melhor que os outros, respondeu sombriamente, no ritmo que estamos indo? Pelo menos 4, talvez 5 dias. E isso assumindo que não enfrentamos mais interferência de fazendeiros locais ou forças militares. A matemática era desanimadora. Tinham provisões para talvez uma semana, mas apenas se racionassem severamente. E cada dia de viagem aumentava a chance de serem descobertos e atacados. Foi Maria das Dores quem sugeriu solução controversa: precisamos dividir o grupo. Os jovens, fortes e saudáveis podem mover-se mais rápido, alcançar o quilombo em 2 dias em vez de 5. Uma vez lá, podem organizar grupo de resgate para voltar e ajudar aqueles que ficaram para trás, os idosos, crianças pequenas, feridos. É arriscado, mas menos arriscado que manter todos juntos movendo-se neste ritmo de tartaruga. Benedito resistiu inicialmente à ideia. Dividir o grupo os tornaria mais vulneráveis, criaria a possibilidade de que alguns seriam capturados enquanto outros escapavam. Mas quanto mais pensava, mais reconhecia a lógica sombria da proposta. Se fizermos isso, ele disse finalmente, eu fico com o grupo mais lento. Não abandonarei os mais vulneráveis. Tomás e Alexandre protestaram. Benedito estava gravemente ferido, suas chances de sobrevivência eram melhores se ele fosse com o grupo mais rápido. Mas ele foi inflexível. Minha liderança significa nada se apenas protege os fortes. Vão vocês, organizem o resgate, e voltem por nós. O plano foi executado ao amanhecer do 3º dia. 100 dos refugiados mais capazes, principalmente homens e mulheres jovens sem crianças pequenas, partiram com Tomás e Alexandre liderando, movendo-se em ritmo rápido que cobriria talvez 20 quilômetros por dia. Os restantes 134, incluindo todas as crianças menores de 10 anos,
Todos os idosos acima de 60, e os feridos incluindo Benedito, continuaram em ritmo mais lento sob coordenação de Joaquim e Maria das Dores. Nos 3 dias que se seguiram, o grupo mais lento enfrentou provações que testaram sua resistência até o limite. Provisões se esgotaram mais rápido que esperado porque crianças precisavam comer mais frequentemente que adultos trabalhando. 2 dos idosos morreram, um de febre, outro simplesmente de exaustão, seu coração cedendo após décadas de trabalho duro e vida difícil.